O mercado tem se inovado a cada dia, de acordo com a pesquisa realizada pela Nielsen, que monitora o comércio online. Quase 50 milhões de brasileiros compram pela internet no Brasil. A pandemia foi um grande start para esse avanço do online. Além disso, a internet facilitou o acesso à informação e acirrou a concorrência, o que exige ideias inovadoras para se destacar. Mas quais serão as tendências para os próximos anos? Quais os modelos de negócios que têm mais chances de fazer sucesso? O Miscelânea de hoje já está no ar. E no programa de hoje eu recebo o Abílio da Mata, empreendedor, treinador comportamental e de vendas. Abílio, seja muito bem-vindo ao Miscelânea. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer falar sobre esse tema. Maravilha, então eu já começo aqui com essa pesquisa que eu disse no começo, que mostra que quase 50 milhões de brasileiros compram ou já compraram pela internet aqui no país. Esse número é muito significativo, quase 25% da população que participa, que já tem essa prática. É fato que essas vendas online elas já estão presentes na vida do brasileiro, mas toda empresa hoje em dia precisa vender na internet, precisa estar na internet? Você sabe que isso é um tema que é todo um momento trazido em roda de empreendedores. Eu que todos os dias estou próximo desse público. É óbvio que cada vez mais o empreendedor que pode ir para o online, ele tem que fazê-lo. Eu comento às vezes que o teu concorrente passa a não ser só o vizinho, e sim uma empresa da China que está vendendo online. Mas existem alguns modelos de negócio que conseguem sobreviver 100% no físico. É óbvio que olhando para a tendência, se ele conseguir ser híbrido, é o melhor caminho. Tá? Também a questão das vendas online, você tem a questão da pandemia, a grande massa da população, muitos receberam auxílio emergencial, que era quase que cadastro online. Você tem a questão do Pix também, o dinheiro digital que circula. Então, conforme você vai colocando a população e o consumidor em contato com aquela atmosfera mais digital, também você cria uma tendência dele consumir também mais por lá. Aquela pessoa que era mais cautelosa passa a ser mais aberta e acaba consumindo também. Nisso a gente consegue medir mais ou menos o quanto a tecnologia ela é importante para esse sucesso, para o sucesso do comércio. É possível medir, se não tivesse esse start aí da tecnologia, do próprio Pix, das formas de vendas digitais? Bom, tudo aquilo que é tendência, existem alguns estágios da tendência que pega, vira popular, e tem coisas que não acontecem. A questão do digital hoje não é uma tendência, é uma realidade. E existe uma realidade próxima, que é a vinda do 5G. A vinda do 5G vai fazer com que haja uma revolução no mercado. Tudo vai ser muito mais rápido, a tecnologia vai ser criada muito mais rápido. Hoje a gente tem um movimento de tecnologia muito forte. Então, empresas muito tecnológicas criando soluções, etc. É claro que aquele comércio que atende mais com produto físico, de repente entrega na hora, ele dificilmente vai atuar tão forte no digital, a não ser no delivery, utilizando o digital como conexão com o cliente que está pedindo de algum outro lugar. Mas é que deriva muito de qual modelo de negócio que a gente está falando, Então a gente tem várias frentes de negócio que alguns podem atuar cada vez mais forte no digital e outros vão acabar continuando no físico e tem mercado, o mercado deles continua ativo e forte ainda. Mas pode ser que um dia esse mercado que atende exclusivo no fixo tenha aí uma queda no público-alvo, porque eu acredito que o público-alvo desses mercados que sejam mais tradicionais é um público mais velho, Falávamos esses dias sobre metaverso. Então você imaginar uma pessoa que pode colocar um óculos de realidade aumentada e pode fazer uma compra num supermercado que não existe, que só existe virtualmente, e receber na casa dele através de, sei lá, se é para trazer essa realidade através de um drone. Pode acontecer, eu imagino que isso vai para um país igual ao nosso, ele vai demorar um pouco mais, porque não vemos essa realidade em países super desenvolvidos. Isso está ainda por acontecer lá, então a tendência natural é que aconteça depois aqui. Agora, é claro que aquele empresário visionário que tiver já em mente que ele pode olhar para a tendência,
e começar a se preparar para ela, ele pode sair na frente. Mas, se ele tentar viver a tendência antes dela acontecer, ele talvez tenha que pagar um preço muito alto, que é o preço de ser pioneiro. De começar. O começo é sempre muito difícil, né? Sim, sim. E às vezes é muito louco, né? Você olha, por exemplo, o negócio do Uber. Muitas pessoas acreditam que o negócio do Uber nunca foi lucrativo, assim. Se não me engano, o primeiro mês que fecharam um balanço positivo foi ano passado. Mas o negócio do Uber, ele é muito mais à frente do nosso tempo, porque eles criaram o Uber e o foco do Uber agora é gerar usuário. Porque a lucratividade do Uber só vai existir de uma forma bem efetiva e forte quando houverem os carros autônomos. Só que eles já começaram bem antes para ter acúmulos de usuários, para que quando os carros autônomos, que aí você tira uma parte você tem 25% de margem que passa a existir de forma efetiva para você. De um carro que vai rodar 24 horas por dia, muito provavelmente, sem ter descanso, etc. Ou seja, ele tira o motorista do processo e passa a ter a lucratividade dele muito mais efetiva, mas foi 100% olhando para o futuro. Todo o movimento que eles fazem hoje é para gerar usuário. E é o primeiro ano de saldo positivo deles foi agora, ano passado. Nossa, interessante. Depois de tantos anos que a gente vê, né, que teve um boom, há um pouco tempo atrás, teve um boom de usuários, eu posso dizer assim, né, que todo mundo usava. Hoje em dia já tem outras plataformas que praticam ali quase que da mesma visão hoje, mas depois acredito que, como você disse, ele vai ter um carro que vai trabalhar 24 horas por dia e até acredito que os riscos serão menores, né, porque hoje a gente se vê muito falar sobre violência com motoristas, então eles já têm essa visão lá na frente, só que eles pagaram o preço agora. Sim, eu não me lembro em que livro do Philip Kotler ele fala sobre a massa das redes, assim, tipo como Airbnb, das plataformas digitais. Uber pagou um preço antes de todo mundo, né? Teve prejuízos subsequentes pensando no futuro. E isso acontece muito. Tem empresas que elas são projetadas para dar lucro depois de muito tempo. E tem empresas que não. Elas necessitam, teoricamente, do lucro mais imediato. Não dá para saber se vai ser mais seguro, menos seguro, mas é uma tendência, vai acontecer. Isso aí certamente vai acontecer. Uma coisa que virou tendência também, acho que posso dizer assim, é o home office, né? Antigamente não tanto, mas há pouco tempo atrás, muito se ouvia, acho que pouco na verdade se ouvia falar do home office, mas ele se intensificou mais aí na época da pandemia, né? Que as pessoas começaram a trabalhar de casa. Hoje, é possível trabalhar de casa com uma empresa 100% assim, monta numa empresa e trabalhar de casa, sem ter uma loja, sem ter um ponto físico? É desafiador ainda, mesmo depois desses avanços que a gente já teve hoje? Bom, aí eu vou falar numa questão de opinião, tá? Para uma empresa nova, o primeiro passo que ela tem que implementar é uma cultura. É muito desafiante você implementar uma cultura com pessoas trabalhando à distância. Se essa cultura, aquelas empresas que tinham aquela cultura bem enraizada, etc., de repente elas conseguem passar aos poucos essa cultura de forma remota. Não acredito que seja o caso de uma empresa começando, por exemplo. É como aquele vídeo dos macacos, daquele experimento dos macacos, né? Quando o macaco pegava uma banana, tomava um balde de água, etc. Ali implementou-se uma cultura e mesmo não jogando mais a água nos macacos, eles tinham o mesmo comportamento, porque a cultura foi implementada. Eu creio que muitas pessoas funcionam muito bem no home office, profissionais, empresas, etc. Mas é muito mais desafiante implementar uma cultura. E no Brasil a gente tem ainda alguns outros desafios, né? Que falta de planejamento estratégico. Então você já não tem o planejamento de processos. Você tenta implementar uma cultura com uma pessoa que está à distância. Tendência natural que, na minha visão, que não aconteça de forma tão efetiva. Entendi. Atualmente eu tenho um amigo que ele está começando a investir nessa área de abrir a empresa, mas de uma forma que ele venda o produto sem ter no estoque. Essa também pode se considerar isso como home office também? Pode se considerar como uma tendência para o mercado hoje brasileiro? Isso já é uma coisa que já é visto no mundo inteiro. Me esqueci o nome do autor, mas tem um autor que criou um livro muito bom, por sinal, chamado Trabalhe 4 Horas por Semana. E ele falava sobre dropshipping, que é isso. Você criar uma loja online que vende produtos que não são seus, que o estoque está em terceiros e eles disparam. O autor, inclusive,
ele cita que ele viaja o mundo inteiro, ele trabalha de onde ele quer, é um nômade digital. Não é uma tendência nova, já faz muitos anos que esse livro, faz alguns anos que eu li, então faz muitos anos que esse livro foi escrito. A história do autor, por incrível que pareça, é muito legal, porque ele foi campeão de várias modalidades de luta, ele foi campeão de várias coisas, ele decidiu ter uma vida diferente. Agora, falando de modelo de negócio, é um modelo de negócio que já acontece há muito tempo, a pessoa tem que ter um domínio ali do marketing digital, tráfego pago, etc., mais aguçado, porque a gente está falando de um mercado super competitivo. Não é mais um mercado de amadores, é um mercado cada vez mais competitivo, o mercado digital. E não é tão competitivo para o cara que está fazendo a migração, tão compreensível para o cara que está fazendo a migração. Tem um negócio físico, pouco conhecimento digital. Geralmente acontece de qualquer frase ou termo diferente encanta, né? Porque é um mundo que ele não conhece. Mas cada vez mais as pessoas estão entendendo que é um mercado desafiante. E as próprias plataformas que fazem a publicidade paga disso daí, elas sofrem muitas mutações ultimamente. Parece que elas têm dupla, tripla personalidade, porque cada mudança na plataforma muda completamente o modelo de negócio. Certo. Então, essas mudanças que a gente vê hoje, eu acredito que a gente pode classificar também, voltando um pouco só para poder falar daquelas lojas que foram para o online, hoje a competitividade, acredito que seja muito maior. Eu acredito que quem está assistindo a gente também deve pesquisar muito antes de fazer uma compra. A gente pesquisa em vários sites, pesquisa em várias lojas. Isso também é um ponto positivo que a gente pode trazer dessa tecnologia, dessas novas tendências, a pesquisa, a competitividade, a gente pode falar também do livre mercado. Para o consumidor é excelente. Para o empresário, você imagina, tem consumidor que chega na loja sabendo mais que o vendedor. Então já chega sabendo média de preço, não tem muito mais o que o vendedor, naquele momento, ele precisa saber tanto quanto o produto. As empresas têm buscado isso. Eu tenho um amigo, um exemplo sobre o que você falou. Eu tenho um amigo que recente foi comprar uma TV gigante e tal, e já tinha pesquisado muito sobre ela. Ele chegou lá e deu uma aula para o vendedor de como seria a TV e já sabia o preço que ele queria pagar. Então, o que as empresas têm que fazer hoje? Olhando do ponto de vista da empresa, treinar cada vez mais os colaboradores. Já não é mais uma questão de opção, porque o consumidor sabe mais do que o vendedor, e pro cliente em si, está sendo cada vez mais fortalecedor para o cliente ter informação. Nesse caso, quem tem informação domina totalmente a situação. É importante, então, para a empresa, hoje, investir no funcionário, para ele poder ter ali uma bagagem também, para poder conseguir dialogar de forma certa com o consumidor, isso? Sempre foi, na verdade. As empresas que investem nos colaboradores, elas têm um potencial competitivo, né, maior. É que assim, falando em termos regionais, tá? Em termos regionais, ainda assim, não tem essa cultura de treinamento, expansão, etc. Porque ainda assim nós não sentimos essa competitividade tão grande. Ainda algumas empresas elas dominam o mercado e as outras estão em processo de crescimento. Diferente de capitais, que essa competitividade é absurda, né? E as pessoas estão mais propensas a comprar online, a fazer tudo aquilo que elas têm que fazer. Então, olhando do ponto de vista do consumidor, é excelente, e as empresas que se posicionam nesse momento, elas conseguem respirar mais e cada vez mais crescer, porque tem 3 coisas que uma empresa é feita: pessoas, processos e produtos. As pessoas são o que tem de mais importante numa empresa, e é muito desafiante. Hoje, cada vez mais, eu tive recentemente com um cara que criou a RD Station, Resultados Digitais, um dos, né, André Siqueira. E a Resultados Digitais foi vendida por 2 bilhões para TOTUS. E eu perguntei para o André, falei, como é que foi, né, criar uma empresa do zero e chegar nesse resultado com tantas pessoas? E ele falou, basicamente a gente criou uma escolinha. Nós treinávamos nossa mão de obra porque ela não chegava pronta. Então a empresa hoje ela tem que entender que o profissional também não chega pronto. Ela tem que treinar ele, levar ele para fora da empresa, ter treinamentos internos, tudo isso é importante. É importante investir no colaborador para a empresa, né? A gente foi também pro calçadão para poder ouvir, né, o que as pessoas estão observando hoje em dia para poder comprar um produto, tá? Pode rodar aí pra gente. As empresas têm se preocupado em ser mais sustentáveis, mais inclusivas e têm apostado mais no digital. Mas afinal, os consumidores realmente se preocupam com isso?
A gente veio no calçadão de São José dos Campos para saber mais. No caso, alimentação, que é o que eu mais compro pelo meu filho e família, eu estou atento sempre à situação do transgênicos, né? E em relação a leite, por exemplo, também dou uma olhada nos produtos. Eu sou, no caso, diabético, e sendo diabético, eu preciso também ter atenção a isso. Mas basicamente eu estou ligada, no caso, aos transgênicos. Preço baixo e uma boa qualidade. Eu tenho essa preocupação porque eu olho mais pelos animais, né? Tipo, não é tudo que eu olho, mas eu olho mais se é testado em animal, se não é. Mas acho que em produto de beleza, shampoo, essas coisas, eu tenho mais essa visibilidade. Preço baixo. Quando eu vou procurar, eu pesquiso um pouquinho, porque por isso eu sou fisioterapeuta, né? Então eu prefiro lojas que são mais inclusivas. Eu prefiro produtos veganos do que produtos de origem animal. Bom, nós ouvimos aí, né, um consumidor que falou da parte de transgênicos, outro já falou da parte mais natural, outro já falou que procura, na verdade, o preço. Enfim, a gente vê várias empresas hoje que vão atrás da responsabilidade ambiental, né? Eu até anotei aqui, na responsabilidade ambiental, social e de governança, né? O conhecido como conceito ESG, enfim. Apostar nisso, as empresas apostarem nisso também, elas conseguem captar um número maior de consumidores, de clientes? Bom, eu creio que não é certo afirmar que sim, dependendo do público. Então poxa, qual é o público que essa empresa vai atender? Esse público está antenado com essa tendência, é o que ele busca? Antes de fazer qualquer tipo de adesão de uma política ou de qualquer outra coisa, a empresa tem que buscar entender se o público dela se importa com aquilo, né? Eu conheço consumidores que se importam com N formas de como é feita a comida e tal. E eu conheço pessoas que não se importam com nada disso. Então vai muito ao encontro do que o público consumidor daquele produto ou daquela empresa busca. E aí, é óbvio, se uma pessoa está começando um negócio e ela já tem a visão de qual vai ser o público que esse negócio vai atender, poxa, aí ela pode se posicionar de forma assertiva, encontrar mais aquele nicho de mercado. Eu penso que hoje o mercado ele é tão volumoso de consumidores que ele é feito meio que de comunidades. Então você tem uma comunidade que se preocupa com isso, mas você tem outra comunidade que não se preocupa com isso. Essa comunidade vai buscar, essa comunidade não. Para essa é indiferente. Então é entender qual dessas comunidades que você vai atender para você implementar uma coisa assim. Hoje em dia a gente pode dizer que a comunidade aqui, vamos regionalizar, né? Vamos colocar aqui na nossa região do Vale do Paraíba, enfim. É uma região que dá para poder apostar nisso? Você acredita que a gente, ou ainda não é hora? Eu já rodei muito Vale aqui, tive a oportunidade de conhecer acho que quase todas as cidades. Você tem várias realidades no Vale. Eu diria que você tem várias realidades em São José dos Campos. Eu sou natural de Campos do Jordão, é uma outra realidade, né? E dentro de Campos do Jordão também você tem várias outras realidades. Então você tem o Capivari, por exemplo, que vem um público muito mais high ticket, que se preocupa com algumas coisas, e você tem um bairro mais periférico que não tem tanta preocupação. Mesmo regionalizando, olhando para a nossa região, não dá para afirmar ao certo que uma empresa deve ou não fazer, a não ser que ela olhe exatamente para o público que ela quer atender. Então, por exemplo, Aquários é completamente diferente de um outro bairro, e eu falo assim, às vezes eu comento com algumas pessoas que o Aquários, meu escritório fica no Aquários, é uma bolha, assim, não dá para você mensurar a cidade por um bairro como aquele. Sim. Né? Então vai muito ao encontro uma disso. realidade diferente, né? Não tem uma fórmula. A fórmula não tem uma fórmula única. A fórmula qual é o público que eu vou atender e baseado no público eu faço o meu produto de forma cada vez mais personalizada. O mercado hoje busca o personalizado. Você pode ver, o teu Spotify, por exemplo, você deve ter as músicas que você mais gosta. O teu Netflix, eu aqui fazendo propaganda de todas essas empresas, ele vai te entregar a lista de coisas que você está acostumado a assistir. A tua rede social, ela entrega conteúdos que estão mais assertivos, baseados naquilo que você vê. Então, ou seja, a tendência da personalização é cada vez maior. Então não dá para entregar algo encaixotado e falar isso aqui vai dar certo para todos.
Tem o público certo, né? Tem o segmento certo. Exatamente. Até em segmento certo, no próximo bloco, a gente vai conferir uma padaria pet. Você já ouviu falar? Se não, segura aí que a gente já volta. De volta com Miscelânea, que hoje está falando das novas tendências do mercado. Eu recebo aqui o empreendedor Abílio da Mata. Abílio, que modelos de negócios são considerados inovadores hoje em dia, né, para a gente retomar o nosso bate-papo aqui? Bom, quando você fala de aplicativo, qualquer necessidade que alguém tenha, ele passa a ser um possível negócio inovador. Inclusive, tivemos um evento recente com um movimento de hub, conexões, e falamos o que dá para ser de tendência ou inovação. Então, tudo aquilo que você imagina de negócio, ele dá para, de alguma forma, receber alguma melhoria ou receber alguma inovação. Não dá para trazer algo que seja realmente inovador. Agora, de fato, o mercado da medicina, por incrível que pareça, vai receber uma inovação muito grande depois da vinda do 5G. Você tem a telemedicina, por exemplo, cirurgias que vão acontecer por videoconferência, etc., porque o tempo de resposta do 5G vai propiciar muita coisa quase que em tempo real. Então vai ser algo bem significativo essa mudança dentro da medicina. É até difícil da gente tentar imaginar uma cirurgia acontecendo, né, por meio dessa videoconferência. É algo muito inovador, né? Você imaginar que os carros autônomos, eles vão, nos Estados Unidos já vem acontecendo, né? Na Europa, na Alemanha, a gente tem carros autônomos rodando, caminhões autônomos, etc. E também o 5G vem trazer essa possibilidade, uma velocidade de comunicação em tempo real absurda. Mas a telemedicina, a medicina em si, eu creio que, como ela vem, não tem grandes mudanças, a vinda do 5G vai revolucionar, vai ser assustadora, eu diria. Igual nós dissemos no último bloco, né, que o Uber estava muito à frente ali. Então pode ser que a gente já comece a ver em pouco tempo os carros automáticos, né, sem condutores aí andando, será por aqui, ou ainda pode ser que demore um pouquinho mais? Aí eu acho que tem uma questão de cultura, né, vai ser uma implementação de uma nova cultura. Eu não sei se tão rápido assim, mas já podemos esperar por isso. Aí você está uma quebra de paradigma. Eu não sei, pensa você, como é que você se sentiria entrando num carro sem motorista? Ainda muito seguro, né? Eu não me sentiria seguro no começo. Aí vai você, vai outro e tal, eu vou visualizando, e caso não tenha acontecido nada, eu, por exemplo, sou mais desse perfil. É igual aconteceu pro público, né? Isso se tornar, porque eu acredito que hoje já se tornou algo cultural, né? Você pegar um carro de aplicativo, mas no começo era muito, não, eu não vou pegar, tenho medo, se acontece Sim. alguma coisa. Acredito que vai ser na mesma linha, então, né? Tem uma pesquisa que fala que 6% da população mundial é muito inovadora, e, se não me engano, em contraponto, 18% ou 38% é ultraconservador, assim, é conservador. No Brasil eu considero até mais, né? Como a gente não cria muita tecnologia, a gente é um país que recebe muita tecnologia e cria muito pouca tecnologia, a gente acaba sendo mais conservador, até ultraconservador. Mas existe um grande movimento, principalmente aqui no Vale do Paraíba, que é um polo de inovação. Poxa, você vê, eu escuto falar de ideias super disruptivas todos os dias. Aqui realmente as coisas acontecem em uma velocidade, de uma forma diferente. Legal. E só para a gente mudar um pouquinho de área, falando agora do mercado pet, que também teve aí um crescimento durante a pandemia, né? A gente viu várias marcas se inovando e até esse crescimento exponencial dos bichinhos. Teve até grandes adoções, né? Porque as pessoas ficaram mais em casa, enfim. Você acredita que hoje, né, ainda dá para poder investir nesse mercado pet, dá para poder apostar em áreas diferentes, embora a gente tenha visto muitos pet shops, muitas casas de ração abertas atualmente? Bom, se teve um movimento, o mercado foi validado, né? Então, tem formas corretas de se fazer as coisas. Então, é um mercado que, tudo aquilo que gera um movimento grande, existe uma validação grande também. Eu creio muito nessa questão de falta de escassez, sabe? As pessoas pensam na escassez e eu penso que quais são os diferenciais que podem absorver o mercado que já existe. Eu sei que é uma tendência as pessoas pensarem nisso, poxa, mas esse mercado já está, teoricamente, saturado. Bom,
Se você tem certo qual é o desafio que você vai resolver do teu cliente, você tem um diferencial dentro daquilo, se existem muitas pessoas que fazem aquilo no mercado, te ajuda tendo muita referência também. Então tudo aquilo é a forma como você vê o mercado em si. É como o vendedor de sapatos que chegou num país, 2 vendedores chegaram, um olhou, ligou para o chefe e falou, chefe, não dá para vender aqui ninguém tem sapato. O outro liga e fala, pô chefe, a gente vai ficar rico aqui ninguém tem sapato. Então é tudo uma forma de olhar, óbvio. Uma empresa, para ela se destacar, ela vai ter que buscar diferenciais. E os diferenciais hoje, eles são, com essa competitividade que a gente havia falado no primeiro bloco, eles são cada vez mais desafiantes. Vai muito do olhar do empresário, do empreendedor, do que realmente ele quer fazer. A gente pode dizer até dos shoppings hoje em dia, que tem aqueles... Bom, tem shopping aqui em São José hoje que tem carrinho para cachorro, né, para poder circular com o cachorro. Tem as lojas atualmente que... lojas de alimentação, né, as padarias, enfim, restaurantes que têm o espaço pet. Isso também ajuda, né? Hoje, se a gente for ver com o crescimento, isso daí ajuda também para as empresas conseguirem um maior público. Você imaginar que o pet, ele faz parte, é um vínculo afetivo com o dono, o lugar que aceita o pet, ele teoricamente ele tem uma abertura e um vínculo afetivo com o dono. Então, deixar que o dono entre com o seu pet é um diferencial. Olha, a gente continua nesse assunto, mas agora, como eu disse no último bloco, a gente vai conhecer uma ideia muito inovadora, viu? Uma dona de uma padaria pet aqui em São José. Ela revolucionou. Se você ficou curioso, a gente acompanha juntos agora. Esse bolo é para comemorar o aniversário de 6 anos do Fidel, que vai ganhar uma festa com doces e salgadinhos. Mas esse não é um aniversário de criança. O Fidel é um cãozinho cliente dessa padaria para pets. O estabelecimento fica em São José dos Campos. A ideia é da Josi, que decidiu apostar nesse segmento que só cresce. Foi uma experiência pessoal com o meu pet, quando a gente deu ele de presente para minha filha. Ele tinha muita dificuldade de alimentação, ele ficava assim 2 dias sem se alimentar. E aí eu comecei a pesquisar coisas para que eu pudesse dar para ele no lugar, né, da ração que ele comia quando ele veio do canil. E aí eu cheguei na alimentação natural. A padaria tem mais de 40 produtos. Além da confeitaria, é possível encontrar lanches, cupcakes, donuts, salgadinhos variados, patê, mini pizza e até marmita congelada. O cliente pode consumir no local ou pedir através do aplicativo de entrega. As pessoas tendem a investir em saúde, né? Ultimamente mesmo teve um caso de um envenenamento que morreram mais de 40 animais por conta de um petisco que estava envenenado com um produto que não poderia ser utilizado. Então, assim, a partir disso, despertou-se nas pessoas o que elas estavam oferecendo para os seus cachorros, porque muita coisa que tem ali nos rótulos de alimentação, a gente não sabe para que serve, né? Assim como nós humanos estamos em busca da alimentação natural, saudável para o nosso corpo, é viável que a gente faça a mesma transferência de alimentação para os nossos pets. O carro-chefe da padaria é uma delícia que os brasileiros adoram, que é a coxinha. É feita somente de produtos naturais, como cenoura, peito de frango, salsinha. Por isso, os humanos também podem experimentá-la. O estabelecimento foi inaugurado em outubro de 2021 e de lá para cá, as vendas registraram alta de 100% e acompanham o mercado nacional. De acordo com os dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, em 2021, o setor faturou 35 bilhões e 800 milhões de reais. É um mercado em expansão, né? Desde o início da pandemia, é um mercado que cresceu 80% desde o início da pandemia, né? As pessoas inseriram muitos pets, né? Como companhia, como no lugar de filhos, então... Desde o início cresceu 80%, então é um mercado que ainda tem muito a se explorar e a gente encontrou no nicho de alimentação natural um mercado muito atrativo. O plano de negócio seguiu a tendência da chamada ESG, Governança Ambiental, Social e Corporativa, que trabalha para a construção de um mundo inclusivo, ético e sustentável. A gente criou o plano de negócios, né? Além de embalagens atrativas, a gente quis trazer a questão
da responsabilidade social em relação à reciclagem. Então, a maior parte das nossas embalagens é de papel, justamente para diminuir, né, o consumo de plásticos. A gente utiliza produtos frescos, de produtores locais, a gente não usa produtos congelados. A busca pela alimentação saudável motivou a empresária a investir em produtos 100% naturais. Uma demanda de donos de animais de estimação que estão cada vez mais exigentes. Toda a alimentação que é feita aqui dentro, nós temos uma cozinha industrial e só utilizamos produtos frescos, não usamos nada congelado, então não tem problema nenhum se nós humanos sentarmos aqui e comermos a nossa própria alimentação pet, não tem problema nenhum. Eu particularmente experimento tudo que a gente serve, exceto coisas de fígado que não é muito a minha praia, mas no geral eu experimento tudo, todos os biscoitos, todos os petiscos, porque tem que ser saudável de verdade, não adianta eu falar que é saudável para o animal e eu não puder consumir. Então, sim, o humano pode vir aqui e tranquilamente dividir uma coxinha com o pet ou dividir um picolé, que por sinal é delicioso. E aí, Abílio, você enfrentaria uma coxinha dessa? Eu comeria. Mas olha que o que chama a atenção desse empreendimento em si, baseado numa necessidade do cachorro da filha, ela pensa no modelo de negócios e esse modelo de negócio passa a atender a necessidade de outras pessoas. E isso acontece todos os dias. Algum desafio que você tem, ao invés de você pensar em possíveis soluções, você pensa, poxa, isso aqui não tem como resolver. Enquanto a pessoa que começa a empreender, ela pensa, como eu resolveria esse desafio? E aí ela cria um negócio baseado nessa necessidade. Os negócios de sucesso, eles têm muito a ver com isso. Ela não estava preocupada, de repente, no começo, poxa, eu vou fazer meu negócio ficar extremamente conhecido, rico, etc. Não, eu vou resolver uma necessidade. Será que mais pessoas precisam disso? E aí, baseado nisso, a escala do negócio começa a acontecer. É claro que ali ela já colocou conceito, trouxe outras questões que são super importantes. Hoje, para um negócio dar certo, ele precisa, o próprio negócio, ele precisa conversar. Ele precisa falar que veio, né? E é uma coisa que a gente vê aí baseado numa necessidade que virou um negócio e é um negócio que comunica muito bem. Então, digamos assim, para sair um pouco do mercado que está muito saturado hoje em dia, a sua dica seria foca na necessidade, então? Primeiro é entender o tempo inteiro que o mercado nunca vai estar saturado. Tem uma história que eu sempre gosto de pensar quando falam sobre saturação. Em Nova York, na época que o pessoal andava de charrete, começaram a ter um problema muito sério com as fezes dos animais, dos cavalos. E começaram a criar um estudo falando que em pouco tempo as fezes dos animais passariam nos telhados das casas. Um ano depois os carros dominaram tudo. Ou seja, as carroças saíram de cena. Então, tudo aquilo que você pensa em saturação, tem alguém pensando em solução. Então, o mercado está saturado em algum sentido? Não. O mercado é próspero. Quais são as soluções que você vai criar para que um negócio, por exemplo, vou citar um exemplo básico, assim. Quando eu criei o Empreenda Vale, a solução que eu queria criar naquele momento era a necessidade que existia de conhecimento empreendedor em larga escala, colocar bastante gente numa sala para que eu possa trazer grandes nomes. E eu vejo todos os dias pessoas em mercados que a gente considera completamente saturado, criando ideias incríveis, porque tiraram a mente delas dessa mentalidade um pouco mais escassa e colocaram uma mentalidade mais de abundância. E aí transformaram o negócio, muitas vezes transformaram até o mercado. Então a gente então você não diria que existe saturação, sempre existe uma solução, então. Se você coloca a tua cabeça para encontrar a solução, você vai encontrá-la. Se você coloca a tua cabeça para pensar na saturação, você pensa que aquilo já não tem solução e passa a não pensar nela. Então, toda vez que você coloca a tua mentalidade em algo, é onde você vai encontrar. O foco está naquilo que o foco expande naquilo que você olha. Uhum. Se você está focado na saturação, você não vai encontrar soluções. Mercado, a gente pode falar que poderia ser um meio saturado, mas em todo lugar tem. Acredito que seja um meio que atualmente dê mais lucro, né? Supermercados, atacadistas, enfim, varejistas, porque é uma necessidade, correto? Você sabe que hoje eu fico impressionado com aqueles mercados autônomos, né? Então, no meu condomínio eu desço, eu não preciso, para algumas coisas, comprar e ir até um supermercado. Eu vou lá,
sem nenhum atendente, eu consigo fazer a minha compra, eu volto para o meu apartamento, etc. Então a modalidade de negócio pode ser que ela varie. O negócio pode ser que ele não mude, nunca, entendeu? Então, ó, poxa, o mercado, ele pode variar para o mercado online, pedidos online. O mercado físico. As variações, é o que eu havia comentado até fora do ar, né? O público, ele vai continuar consumindo. A forma como ele vai consumir e de onde ele vai consumir que vai mudar. Mas a tendência natural é que ele continue consumindo. Pode ser que ele não consuma tanto quanto, e aí vai a incitação das marcas através de publicidade, gerar necessidade, etc., que aquele público aumente seu consumo. Mas, necessariamente, dificilmente o mercado morre, assim, né? Ele vem já respondendo a algo que acontece de uma maneira geral, já com os sinais, como um relacionamento. Ele não acaba da noite para o dia. Algum tempo ele vai tendo sinais e em algum momento ele acaba. Então, a mesma coisa acontece no mercado. Legal. Olha que bate-papo cabeça que a gente teve aqui hoje. Abílio, quem quiser te acompanhar mais, saber mais do que é o Empreenda Vale, até mesmo, né, das suas ideias, como que consegue te encontrar? Bom, nas minhas redes sociais é Abílio da Mata, não vai ter outro, e o @empreendavale, um evento que vai acontecer, é uma série de eventos, mas aqui na região vai acontecer dias 11 e 12 de março, e a gente vai ter a oportunidade aí de ter grandes empresários do Brasil falando aqui com o público de São José dos Campos e região. Vai ser... É engraçado quando tem chamado a atenção de pessoas de fora do estado, fora do país, que tem comprado ingresso para estar aqui. E quem está em São José, quem está no Vale aqui, não pode deixar essa oportunidade passar para transformar seus resultados. Maravilha. Muito obrigado, viu? Obrigado por ter a vocês. aceitado o convite, por ter vindo bater um papo aqui sobre essas novas tendências com a gente. Seja sempre muito bem-vindo aqui à TV Univap. Obrigado. E obrigado você também que nos acompanhou até aqui. Você confere esse e outros programas no nosso canal do YouTube, tá? É só procurar por TV Univap. Não se esqueça de nos seguir também nas redes sociais. É só pesquisar por @TV Univap. Até mais. Tchau, tchau.